Ela estava com as provas na bolsa, pronta para destruir o homem que a humilhou durante anos. Mas quando o viu caído na calçada, precisou escolher vingança ou salvá-lo. O que ela não sabia é que ele guardava um segredo sobre ela. Clarice Santos apertou o pendrive dentro do bolso do uniforme pela 10ª vez naquela manhã. As provas estavam ali. Documentos digitalizados, e-mails comprometedores, transferências bancárias ilegais, tudo o que ela precisava para destruir Eduardo Martins estava guardado naquele pequeno pedaço de plástico que pesava como chumbo contra sua perna. Eram 9 da manhã. O jornalista estaria esperando por ela às 3 da tarde no café da esquina. 6 horas. Em 6 horas, a vida do homem que a humilhou todos os dias pelos últimos 3 anos iria desmoronar. E pela primeira vez em muito tempo, Clarice sorriu enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore reluzente da Torre Imperial. O edifício era um monstro de vidro e aço no coração financeiro da cidade. 35 andares de empresas poderosas e gente que nunca olhava para baixo. Clarice conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde os executivos jogavam os papéis amassados, mesmo com a lixeira ao lado, sabia quais banheiros ficavam mais sujos depois do almoço, sabia exatamente em qual mesa Eduardo Martins deixava os documentos confidenciais, espalhados antes de ir embora. Foi assim que ela encontrou o que procurava. 3 dias atrás, enquanto esvaziava a lixeira do escritório dele, viu os papéis rasgados com números que não fechavam. Juntou os pedaços como quem monta um quebra-cabeça, e o quebra-cabeça revelou um esquema de desvio de milhões de reais dos investidores da Martins Global. O elevador apitou no 22º andar. As portas se abriram e Clarice empurrou o carrinho para fora, preparada para começar a limpeza do corredor executivo. Era ali que ficava o escritório dele, o império construído com dinheiro sujo e mentiras bonitas. Ela respirou fundo, tocou no pendrive de novo e começou a passar o pano no chão. Cada movimento era automático. 3 anos fazendo a mesma coisa, invisível para todo mundo, tratada como parte da mobília. Mas hoje era diferente. Hoje ela sabia coisas. Hoje ela tinha poder. E a sensação era tão boa que quase compensava os 3 anos de dor. Que nojo! A voz de Eduardo Martins cortou o corredor como uma lâmina. Clarice levantou os olhos e viu o homem caminhando em direção a ela com aquele terno de grife que custava mais que o salário dela de 6 meses. Ele estava segurando um copo de café descartável e tinha aquela expressão de desprezo que ela conhecia tão bem. 52 anos. Cabelo grisalho perfeitamente penteado. Postura de quem nunca teve que pedir nada por favor na vida. 3 anos trabalhando aqui e você ainda não aprendeu a limpar direito. Clarice ficou de pé, devagar, segurando o pano na mão. O coração dela começou a bater mais rápido, mas não era medo. Era raiva pura, a mesma que vinha engolindo há tanto tempo. Raiva misturada com algo novo, antecipação. Bom dia, Sr. Martins. Acabei de limpar essa área, mas posso repassar se o senhor preferir. Preferir? Eduardo deu uma risada curta e cruel. Eu preferia que você soubesse fazer o trabalho direito logo de primeira. Ele olhou para o copo de café na mão, depois para o chão limpo, aos pés de Clarice. E então, com um movimento calculado e cheio de maldade, virou o copo. O café quente caiu direto nos pés dela, encharcando o tênis branco surrado que ela usava todos os dias. A dor foi imediata e brutal. O líquido escaldante atravessou o tecido fino do tênis e queimou a pele dos pés. Clarice deu um pulo para trás, mordendo o lábio com tanta força que sentiu gosto de sangue na boca. O café escorria pelo chão de mármore que ela tinha acabado de limpar, formando uma poça marrom que se espalhava devagar, manchando o tecido branco das suas meias, que agora ficavam vermelhas, onde a pele tinha queimado. Eduardo jogou o copo vazio no carrinho dela com um movimento desdenhoso e cruzou os braços, esperando.
Dois executivos que passavam pelo corredor pararam para assistir à cena. Um deles, homem de uns 60 anos, com cabelos completamente brancos e gravata azul escura, balançou a cabeça em reprovação silenciosa, mas não disse nada. A mulher ao lado dele, vestindo tailleur preto impecável e segurando uma pasta de couro, desviou o olhar com um constrangimento visível no rosto e acelerou o passo, os saltos altos batendo rápido no mármore. Limpa. Eduardo apontou para a poça de café com um sorriso pequeno e cruel. E dessa vez, faz direito. Não quero ver nenhuma mancha quando eu voltar. Clarice olhou para o chão. Olhou para o café escorrendo. Olhou para os próprios pés queimando dentro do tênis encharcado. A dor latejava subindo pelas pernas. Ela podia sentir bolhas começando a se formar na pele. Mas então pensou no pendrive no bolso. Pensou nas 6 horas que faltavam. Pensou na cara de Eduardo quando tudo viesse à tona. E fez algo que nunca tinha feito antes. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Tudo bem, Sr. Martins. Vou limpar agora mesmo. Eduardo franziu a testa, a expressão de satisfação cruel, dando lugar à confusão. Ele esperava lágrimas, esperava humilhação, esperava que ela abaixasse a cabeça e pedisse desculpas por existir. Mas aquele sorriso era diferente. Tinha algo de errado ali. Você está bem da cabeça? Perfeitamente bem, senhor. Clarice se agachou e começou a limpar o café do chão, ainda com aquele sorriso nos lábios. Os pés ardiam, como se estivessem em chamas, mas ela não deixou transparecer. Tocou de leve no bolso onde o pendrive estava guardado. 6 horas. Só mais 6 horas e tudo aquilo ia acabar. Todo o desprezo, toda a humilhação, toda a dor. Posso fazer mais alguma coisa pelo senhor? Eduardo continuou olhando para ela com desconfiança. Algo estava diferente naquela mulher. Ele não conseguia identificar o quê, mas sentia. Era como se ela soubesse de alguma coisa, como se estivesse guardando um segredo. Você anda muito sorridente ultimamente. Arrumou um namorado? Clarice passou o pano no chão sem olhar para cima. Digamos que as coisas estão melhorando na minha vida, Sr. Martins. Melhorando? Ele soltou uma gargalhada alta e artificial. Você limpa chão, ganha uma miséria, mora em lugar que eu nem deixaria meu cachorro entrar. O que exatamente está melhorando? Ela parou de limpar e levantou os olhos para ele. O sorriso continuava lá, mas agora tinha algo mais. Algo que fez Eduardo sentir um arrepio estranho subindo pela espinha. O senhor ficaria surpreso, Sr. Martins. Às vezes, as coisas mudam quando a gente menos espera. Às vezes, a pessoa que você pisoteia todos os dias é exatamente quem vai mudar sua vida. O executivo de cabelos brancos, que ainda estava no corredor, pigarreou desconfortável. Eduardo, a reunião com os investidores japoneses da Nakamura Corporation começa em 10 minutos. Eles estão esperando no salão de reuniões. Eduardo acenou impaciente, mas não tirou os olhos de Clarice. Havia algo naquele olhar dela que o incomodava profundamente. Era como se ela estivesse vendo através dele, como se soubesse de todos os seus segredos. E tinha aquela frase estranha: a pessoa que você pisoteia é quem vai mudar sua vida. O que diabos ela quis dizer com isso? Termine logo com isso, e da próxima vez que eu passar por aqui, quero ver esse chão brilhando. Pode deixar, Sr. Martins. Clarice voltou a limpar o café, agora cantarolando baixinho uma música que ele não reconheceu. Uma música suave, quase infantil. Eduardo se afastou pelo corredor em direção ao escritório, mas olhou para trás 3 vezes. Aquela mulher estava estranha. Estranha demais. O sorriso, a frase enigmática, a calma excessiva. Alguma coisa estava acontecendo e ele não gostava de não saber o quê. Entrou na sala, fechou a porta e foi direto até a mesa onde sempre deixava os documentos mais importantes. Passou os olhos pelos papéis organizados, pelas pastas empilhadas, pelo computador desligado. Tudo parecia normal. Mas alguma coisa estava fora do lugar. Ele não sabia dizer o quê.
Era só uma sensação, um incômodo pequenininho no fundo da cabeça que não queria ir embora. Clarice terminou de limpar o café e guardou o pano sujo no carrinho. Tocou no pendrive mais uma vez, sentindo o plástico liso contra os dedos. Ela tinha encontrado aqueles documentos rasgados na lixeira dele há 3 dias. Tinha passado 2 noites inteiras juntando os pedaços, digitalizando tudo, confirmando as informações com pesquisas online. Eduardo Martins estava desviando dinheiro dos investidores da empresa há pelo menos 5 anos. Transferências para contas fantasmas registradas em paraísos fiscais, contratos falsos com empresas que não existiam, notas fiscais adulteradas. Era um castelo de cartas construído com ganância e mentira, e ela ia derrubar tudo, ia fazer ele sentir o que era perder tudo de uma hora para outra. O celular dela vibrou no bolso. Era uma mensagem do jornalista investigativo que tinha aceitado se encontrar com ela. Confirmado para as 15 horas. Café Verona, mesa do fundo. Traga tudo que você tem. Se for o que você disse, é capa de jornal. Clarice digitou a resposta rápido, os dedos tremendo de ansiedade. Estarei lá. Você não vai acreditar no que eu descobri. Vai acabar com ele. Ela empurrou o carrinho de volta para o elevador, o coração batendo forte no peito. Eram 9h20, faltavam 5 horas e 40 minutos. Ela tinha esperado tanto por esse momento, tinha engolido tanta humilhação, tanto desprezo, tanta dor. Os pés ainda ardiam dentro do tênis molhado, mas a dor física era nada comparada com tudo que ela tinha aguentado, tudo que aquele homem representava. Mas agora era a vez dela. Agora Eduardo Martins ia sentir o que era ser destruído na frente de todo mundo. Ia sentir o que era perder tudo que construiu. Ia sentir o que ela sentiu. O telefone fixo do corredor tocou estridente. Clarice parou o carrinho e atendeu, como sempre fazia quando estava perto. Torre Imperial, bom dia. Clarice. Era a voz de Dona Beatriz, a supervisora de limpeza. A mulher que sempre tratou Clarice com respeito, diferente de todo mundo ali. Você pode descer agora? Preciso que você vá até o almoxarifado buscar material. Acabaram os sacos de lixo do seu carrinho. Claro, Dona Beatriz, já estou indo. Clarice desligou o telefone e apertou o botão do elevador. As portas se abriram e ela entrou, apoiando o carrinho na parede espelhada. Olhou para o próprio reflexo. Uniforme azul e branco surrado, crachá com foto antiga pendurado no pescoço, tênis manchado de café ainda pingando no chão do elevador. Rosto cansado de quem acordava às 4 da manhã todos os dias. 38 anos que pareciam 50. Mãos ásperas de tanto esfregar chão. Olheiras fundas de tanto trabalhar em 3 empregos diferentes. Mas os olhos estavam diferentes. Brilhavam com algo que não estava lá antes. Determinação, vingança, justiça. O elevador começou a descer. Clarice fechou os olhos e pensou na mãe. Pensou no rosto dela nos últimos dias de vida, magra demais, fraca demais, pedindo desculpas por estar dando trabalho. Pensou em tudo que tinha perdido para cuidar dela. O emprego de enfermeira que adorava, as economias todas gastas com remédios. O apartamento que teve que vender, a vida que podia ter tido, e tudo porque não tinha ajuda de ninguém, porque tinha que fazer tudo sozinha, sempre sozinha. Eduardo Martins representava tudo que estava errado no mundo, gente que pisava nos outros e subia, gente que roubava e sorria, gente que humilhava e dormia tranquila, mas em poucas horas nada daquilo ia importar mais, porque ela tinha o poder de acabar com ele. E ia usar. O que Clarice não sabia era que naquele exato momento, 22 andares acima, Eduardo Martins abria a gaveta da mesa procurando uma caneta e encontrava um bilhete que não estava lá de manhã quando ele chegou. Um bilhete dobrado em 4, escrito com letra tremida e claramente disfarçada, usando caneta preta comum. Ele desdobrou o papel devagar, o coração começando a acelerar sem saber por quê.
e leu as 7 palavras que fariam seu mundo rachar ao meio. Eu sei o que você fez com o dinheiro deles. Eduardo Martins leu o bilhete pela 5ª vez, as mãos tremendo tanto que o papel balançava no ar. Eu sei o que você fez com o dinheiro deles. 7 palavras que fizeram o mundo dele rachar ao meio. Ele virou a mesa de cabeça para baixo, procurando mais alguma coisa. Qualquer pista de quem tinha deixado aquilo ali. Gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão, pastas jogadas longe. Nada. Só aquele bilhete maldito escrito com letra que parecia propositalmente disfarçada, tremida demais para ser natural. O telefone da mesa tocou e Eduardo atendeu no primeiro toque, a voz saindo mais tensa que o normal. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma respiração pesada e então uma voz distorcida, claramente passando por algum tipo de modulador eletrônico. Soava metálica, artificial, impossível de identificar. Recebeu meu recado, Sr. Martins? O sangue de Eduardo gelou nas veias. Quem é você? O que você quer de mim? Eu quero que você saiba que está acabado. A voz era fria, robótica, sem nenhuma emoção detectável. Os documentos que você rasgou e jogou no lixo? Alguém juntou os pedaços, as transferências para as contas fantasmas nos paraísos fiscais? Alguém tem tudo registrado? Os contratos falsos com a empresa fantasma do seu cunhado? Alguém fotografou cada página. Eduardo sentou na cadeira com tanta força que ela quase tombou para trás. O coração dele batia tão rápido que doía no peito. Isso é mentira. Você está inventando isso para tentar me extorquir. Extorquir? A voz soltou uma risada distorcida que soou assustadora vindo do aparelho eletrônico. Eu não quero seu dinheiro sujo, Eduardo. Eu quero ver você perder tudo, assim como você fez outras pessoas perderem. Assim como você destrói vidas sem nem piscar. A ligação caiu com um clique seco. Ele ficou segurando o telefone desligado, o rosto pálido como papel de tão branco. O escritório parecia estar girando ao redor dele. Alguém sabia, alguém tinha provas concretas. 5 anos construindo aquele esquema perfeito, 5 anos desviando dinheiro sem deixar rastro, 5 anos achando que era intocável, porque era esperto demais, poderoso demais. E agora alguém estava prestes a explodir tudo. Eduardo apertou o botão do interfone com tanta força que quase quebrou. Rodrigo, sobe aqui agora. É urgente. Rodrigo Tavares era o chefe de segurança do edifício, ex-policial de 45 anos, que Eduardo pagava muito bem exatamente para não fazer perguntas incômodas. Ele entrou no escritório menos de 3 minutos depois, ainda mastigando o resto do sanduíche do almoço. Algum problema, Sr. Martins? Quero as gravações das câmeras de segurança das últimas 24 horas. Todas. Principalmente as do 22º andar e do meu escritório. Eduardo jogou o bilhete em cima da mesa. Alguém entrou aqui sem autorização e deixou isso. Preciso saber quem foi. Rodrigo pegou o bilhete, leu rápido e assentiu com expressão séria. Vou revisar as gravações agora mesmo. Mas o senhor sabe que várias pessoas têm acesso a esse andar. Funcionários da limpeza, manutenção, equipe de TI, entregas, visitantes autorizados. Então revista todas essas pessoas. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro do escritório, feito animal enjaulado. E a partir de agora, quero revista obrigatória em todo funcionário que sair do prédio. Bolsas, mochilas, pastas, tudo. Alguém está tentando sair daqui com informações confidenciais sobre mim e eu vou descobrir quem é antes que seja tarde demais. Revista obrigatória em todos os funcionários? Rodrigo franziu a testa, claramente desconfortável. Senhor Martins, isso pode gerar reclamações sérias dos funcionários, até processos trabalhistas por constrangimento. Eu não me importo com processo nenhum. Eduardo bateu a mão fechada na mesa com tanta força que a caneta saltou e caiu no chão.
Faça exatamente o que eu estou mandando, agora, e se alguém reclamar, manda falar comigo pessoalmente. Rodrigo saiu do escritório sem dizer mais nada e Eduardo voltou a andar em círculos apertados, o pensamento acelerado, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Quem tinha acesso fácil ao lixo do escritório dele? A equipe de limpeza que esvaziava as lixeiras todo dia. Quem estava sempre por perto sem ser notado, invisível como mobília? A equipe de limpeza que ninguém olhava duas vezes. Quem ele tratava tão mal que poderia ter motivo real para querer vingança pessoal. A equipe de limpeza que ele humilhava regularmente. Ele pegou o telefone interno de novo, os dedos tremendo ao discar. Beatriz, preciso falar com você. Sobe aqui agora. Dona Beatriz chegou 5 minutos depois. Uma mulher de 63 anos, com cabelos completamente grisalhos, presos num coque e uniforme impecável, que coordenava toda a equipe de limpeza da Torre Imperial havia 15 anos. O senhor me chamou, senhor Martins. Quantas pessoas da sua equipe trabalham especificamente neste andar? Beatriz pensou por um segundo, contando mentalmente. 3, senhor Martins. Clarice Santos, que trabalha no turno da manhã, Roberto Ferreira, que faz o turno da tarde, e Josué Lima, que cuida da limpeza noturna depois que todo mundo vai embora. Clarice Santos. Eduardo repetiu o nome devagar, deixando cada sílaba rolar na língua, lembrando da mulher que ele tinha humilhado com o café quente mais cedo, lembrando do sorriso estranho dela que não fazia sentido, do jeito como ela disse que as coisas estavam melhorando, da frase enigmática sobre a pessoa que você pisoteia ser quem vai mudar sua vida. Faz quanto tempo exatamente que ela trabalha aqui? 3 anos, senhor. Entrou no mesmo mês que a empresa do senhor se mudou para este andar. É uma das melhores e mais dedicadas funcionárias que eu tenho na equipe. Ela tem acesso livre ao meu escritório? Mexe nas lixeiras daqui? Beatriz assentiu, sem entender para onde aquilo estava indo. Claro, senhor Martins, faz parte do trabalho dela esvaziar todas as lixeiras do andar todos os dias, inclusive a do seu escritório. Ela sempre faz isso no final da tarde, depois que o senhor vai embora. Eduardo sentiu o estômago revirar com a confirmação. Era ela. Tinha que ser ela. Aquela mulher insignificante que ele pisoteava todos os dias tinha ousado juntar documentos confidenciais do lixo dele, tinha ousado investigá-lo, tinha ousado ameaçá-lo anonimamente, tinha ousado achar que podia derrubar ele. Onde ela está agora neste exato momento? Desceu para buscar material no almoxarifado alguns minutos atrás, mas já deve estar voltando para cá. Quando ela subir de volta, manda ela vir direto aqui no meu escritório. Quero falar com ela pessoalmente, e não aceito não como resposta. Beatriz hesitou, percebendo a tensão estranha no ar. Aconteceu alguma coisa com a Clarice, senhor Martins? Ela fez algo errado? Só manda ela subir quando chegar. Eduardo dispensou a supervisora com um gesto brusco e impaciente da mão e voltou a sentar na cadeira de couro, os dedos tamborilando nervosos na superfície da mesa de mogno. Se Clarice tinha mesmo conseguido juntar as provas do esquema dele, ela ainda não tinha entregado para ninguém. Porque se tivesse entregado para a polícia ou para a imprensa, eles já estariam batendo na porta dele com mandado de busca e apreensão. O que significava que ela ainda estava guardando as provas em algum lugar. Ainda estava carregando consigo, esperando o momento certo. O plano se formou na cabeça dele rápido como um relâmpago, revista obrigatória rigorosa na saída de todos os funcionários. Qualquer pendrive, qualquer papel suspeito, qualquer documento que ela estivesse tentando tirar do prédio, seria confiscado imediatamente. E depois que ele recuperasse as provas, ia se certificar pessoalmente de que ela nunca mais trabalhasse em lugar nenhum da cidade, ia destruir qualquer chance que ela tivesse de conseguir outro emprego, ia fazer ela se arrepender profundamente de ter mexido com Eduardo Martins. Ia fazer ela entender que gente pequena não derruba gente grande. O interfone apitou. Senhor Martins, a Clarice Santos está aqui.
Eduardo respirou fundo, ajeitou o terno e assumiu sua melhor máscara de autoridade. Manda entrar. A porta se abriu devagar e Clarice entrou no escritório, ainda vestindo o uniforme azul e branco com o crachá balançando no pescoço. O tênis dela ainda estava visivelmente manchado de café, o tecido branco agora marrom em vários pontos. Ela parou na frente da mesa dele e esperou em silêncio, as mãos cruzadas educadamente na frente do corpo. O rosto dela estava calmo. Calmo demais para alguém que tinha acabado de ser chamada no escritório do patrão. Eduardo se recostou na cadeira de couro, estudando cada mínimo detalhe da expressão dela, como um predador estudando a presa. Sabe por que te chamei aqui? Não, Sr. Martins. Mentirosa. Ele pegou o bilhete dobrado e jogou na mesa entre os dois com um movimento brusco. Você escreveu isso. Foi você que deixou no meu escritório. Clarice olhou para o papel sem fazer movimento nenhum para pegar. Leu as palavras escritas ali, e quando levantou os olhos de volta para Eduardo, tinha exatamente a mesma coisa de antes. Aquele sorriso pequeno e perigoso que o incomodava profundamente. Eu não sei do que o senhor está falando. Não finge que é burra comigo. Eduardo se levantou tão rápido que a cadeira bateu forte na parede atrás dele. Você mexeu no meu lixo. Pegou documentos confidenciais da empresa. Está tentando me chantagear. Chantagear? Clarice inclinou a cabeça de leve para o lado, como se estivesse genuinamente confusa e surpresa com a acusação. O senhor realmente acha que eu teria coragem de fazer uma coisa dessas? Eu acho que você é exatamente o tipo de pessoa que faria. Eduardo rodeou a mesa devagar e ficou de pé bem na frente dela, usando a altura e a proximidade física para intimidar. Gente ressentida, gente que se acha vítima da vida, gente que culpa os outros pelo próprio fracasso porque é mais fácil que assumir responsabilidade. Você realmente acha que pode me derrubar? Acha que alguém em algum lugar vai acreditar na palavra de uma simples faxineira contra a minha? Clarice não recuou nem um único centímetro. Continuou olhando direto nos olhos dele, com aquela calma perturbadora que fazia Eduardo se sentir desconfortável, de uma forma que não conseguia explicar direito. Eu não tenho absolutamente nada contra o senhor, Sr. Martins. Só faço o meu trabalho da melhor forma possível e vou embora para casa cuidar dos meus filhos. Então não vai se importar de abrir sua bolsa aqui na minha frente. O ar no escritório ficou denso e pesado. Clarice apertou os lábios por um segundo, mas o sorriso não sumiu completamente do rosto. Minha bolsa, senhor? Isso mesmo que você ouviu. Abre aqui na minha frente. Agora. Quero ver tudo que você está carregando. Ela ficou completamente parada por 3 segundos longos que pareceram durar 3 horas. Então, muito devagar e sem demonstrar nenhum nervosismo, pegou a bolsa de pano surrada e desbotada, que carregava no ombro e colocou em cima da mesa de mogno polido. Abriu o zíper com movimentos completamente calmos e virou a bolsa de cabeça para baixo sem hesitação. Caíram em cima da mesa uma carteira velha de couro sintético gasto, alguns lenços de papel amassados, uma caneta Bic azul, um batom barato da farmácia, um molho de chaves enferrujadas e um porta-retrato pequeno com foto desbotada de 2 crianças sorrindo. Nada mais. Absolutamente nada mais. Eduardo remexeu tudo com as próprias mãos, abrindo a carteira e verificando cada compartimento, sacudindo os lenços de papel para ver se tinha algo escondido, destampando o batom, examinando as chaves uma por uma. Nada. Nem pendrive, nem papéis dobrados, nem provas de qualquer tipo. Ele olhou para Clarice com raiva crescente e desconfiança profunda. Onde você escondeu? Esconder o que exatamente, Sr. Martins? A voz dela era doce como mel, mas tinha veneno escondido embaixo. As provas, caramba! Ele apontou o dedo bem na cara dela, invadindo o espaço pessoal. Eu sei que você tem alguma coisa. Eu sei que foi você quem deixou esse bilhete. Eu sei que você está planejando alguma coisa contra mim.
Clarice começou a guardar as coisas de volta na bolsa, uma por uma, sem demonstrar pressa nenhuma. Pegou o porta-retrato com cuidado especial e olhou para a foto das duas crianças por alguns segundos antes de colocar de volta no fundo da bolsa. O senhor está muito estressado ultimamente, Sr. Martins. Muito tenso. Talvez devesse tirar uns dias de folga, descansar um pouco, cuidar melhor da saúde. Não muda de assunto comigo. Eu não estou mudando de assunto nenhum. Ela fechou a bolsa e colocou no ombro de novo, ajeitando a alça com calma. Só estou genuinamente preocupada com o senhor. Estresse muito alto faz muito mal para o coração. Muito mal mesmo. Eduardo ia responder com raiva, mas alguma coisa no jeito exato que ela disse aquilo o fez parar com a boca aberta. Tinha um duplo sentido claro ali. Uma ameaça velada, disfarçada de preocupação. Sai daqui agora. E pode saber que a partir deste exato momento você está sendo vigiada de perto. Qualquer movimento suspeito, qualquer coisa fora do normal, e você vai presa por roubo de informações confidenciais. Clarice caminhou devagar até a porta do escritório, mas antes de sair, se virou uma última vez para olhar para ele. Senhor Martins, posso te dar um conselho bem sincero. O quê? Seja mais gentil com as pessoas ao seu redor. Trate todo mundo com mais respeito. A gente nunca sabe quando vai precisar delas de verdade. E saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou alto demais no silêncio. Eduardo ficou sozinho no escritório vazio, o coração batendo descompassado no peito, a cabeça explodindo de raiva e confusão. Ela não tinha absolutamente nada na bolsa, mas ele sabia, com cada fibra do seu corpo, com cada instinto que tinha, que ela tinha escondido as provas em algum outro lugar. E ele ia descobrir onde. Ia recuperar esses documentos. Ia destruir ela antes que ela tivesse chance de destruir ele. Pegou o telefone e discou o ramal da segurança. Rodrigo, quero que você instale uma câmera escondida na sala de descanso da equipe de limpeza. E bota um dos nossos melhores homens para seguir discretamente a Clarice Santos quando ela sair do trabalho hoje. Quero saber cada lugar que ela vai, cada pessoa que ela encontra, cada movimento que ela faz. Entendeu? Enquanto isso, 3 andares abaixo, no banheiro feminino do 19º andar, Clarice entrou na última cabine vazia e trancou a porta com a mão tremendo. Tirou o uniforme com cuidado e olhou para o cinto que usava na cintura. Apertou o pequeno mecanismo secreto escondido na lateral da fivela de metal. A parte de trás da fivela se abriu com um clique quase inaudível, revelando o pendrive minúsculo, perfeitamente escondido no compartimento interno que ela mesma tinha feito. Ela sorriu de verdade dessa vez, o coração acelerado de alívio e adrenalina. Eduardo tinha revistado a bolsa dela com tanto cuidado, mas nunca nem por um segundo imaginou que ela estaria usando as provas literalmente no corpo o tempo todo, escondidas num lugar que ele jamais pensaria em procurar. Guardou o pendrive de volta no compartimento secreto, fechou a fivela e vestiu o uniforme de novo. Olhou para o relógio barato no pulso. Eram 10h40 da manhã. O encontro com o jornalista era às 3 da tarde. Faltavam 4 horas e 20 minutos para mudar tudo. 4 horas para acabar com Eduardo Martins. 4 horas para finalmente ter justiça. Ela saiu do banheiro, empurrou o carrinho de volta para o elevador e apertou o botão do 22º andar. Tinha trabalho a fazer, chão para limpar e uma vingança para executar. Clarice saiu do prédio às 2h15 da tarde, com o pendrive ainda escondido na fivela do cinto e o coração batendo tão forte que doía no peito. 45 minutos. Em 45 minutos, ela estaria sentada na frente do jornalista, entregando as provas que iam destruir Eduardo Martins. 45 minutos para acabar com tudo, para finalmente ter a vingança que merecia. A calçada da Torre Imperial estava lotada como sempre naquele horário.
Executivos apressados entrando e saindo do prédio, motoboys cortando caminho entre as pessoas, vendedores ambulantes oferecendo água e salgadinhos. O sol de março batia forte no asfalto, fazendo o ar tremer. Clarice ajeitou a bolsa no ombro e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus quando ouviu o barulho. Um baque surdo, algo pesado caindo no chão. Ela se virou e viu a confusão se formando perto da entrada do prédio. Um círculo de pessoas se abrindo, gente parando para olhar, alguém gritando para chamar ajuda. E no centro de tudo, caído de joelhos no meio da calçada, estava Eduardo Martins. O tempo parou. Clarice ficou congelada a 10 metros de distância, a bolsa escorregando do ombro. Eduardo estava segurando o peito com as 2 mãos, o rosto pálido e coberto de suor. Ele tentou se levantar e cambaleou para o lado, quase caindo de cara no chão antes de conseguir se apoiar com uma das mãos no asfalto quente. As pessoas ao redor olhavam, mas ninguém se aproximava, ninguém ajudava. Um homem de terno cinza tirou o celular do bolso e começou a filmar. Uma mulher loira de salto alto desviou dele, fazendo cara de nojo, como se Eduardo fosse um mendigo bêbado. 2 rapazes de mochila riram e um deles comentou algo que Clarice não conseguiu ouvir, mas que fez o outro gargalhar. E então, Eduardo caiu completamente. O corpo dele desabou no chão como um boneco de pano, a cabeça batendo no asfalto com um som que fez Clarice sentir um arrepio percorrer a espinha toda. Ela olhou para o relógio. 2h16, 44 minutos até o encontro. Olhou para a bolsa no ombro. O pendrive estava ali, escondido, seguro. 3 anos de humilhação, 3 anos de dor, 3 anos esperando esse momento. 44 minutos para mudar tudo. E então olhou para Eduardo caído no chão, e de repente não era mais o homem de 52 anos que a humilhava todos os dias. Era outra pessoa. Era uma imagem que Clarice guardava na cabeça desde que tinha 5 anos de idade. Um homem alto, de cabelo escuro, sorriso bonito, que prometeu voltar e nunca voltou. Um homem que a mãe dela chamava de Eduardo. Um homem que tinha exatamente a mesma cicatriz pequena no queixo que ela via agora, mesmo de longe, mesmo depois de tantos anos. O mundo inteiro desapareceu ao redor de Clarice. O barulho da rua sumiu. As pessoas viraram borrão. Só existia ela e aquele homem caído no chão. O homem que ela passou a vida inteira procurando. O homem que a abandonou antes mesmo dela nascer. O homem que destruiu a vida da mãe dela. O pai que ela nunca teve. E ele estava morrendo ali na frente dela. Lágrimas encheram os olhos de Clarice sem que ela percebesse. 33 anos procurando. 33 anos imaginando como seria o reencontro. E agora estava acontecendo assim, com ele no chão, com ela tendo que escolher entre a vingança que planejou ou a vida dele. 43 minutos até destruir tudo que ele construiu. Ou correr até ele agora e perder tudo. Uma voz dentro da cabeça dela gritava para virar as costas e ir embora. Ele merecia. Merecia sofrer como fez a mãe dela sofrer. Merecia perder tudo como fez Clarice perder tudo. Merecia partir sozinho no meio da rua, como deixou a mãe dela partir sozinha naquela cama de hospital. Mas outra voz, mais baixa, mais suave, sussurrava as últimas palavras que a mãe disse antes de fechar os olhos pela última vez. Não deixa a raiva te consumir, minha filha. Não vira o que ele é. Clarice fechou os olhos com força. As lágrimas escorreram quentes pelo rosto. E então ela tomou a decisão. Largou a bolsa no chão da calçada com tudo dentro. O pendrive, as provas, a vingança, tudo. E correu. Sai da frente! Ela empurrou as pessoas que estavam em volta só olhando. Alguém chama uma ambulância agora! A voz dela saiu forte, firme, cheia de autoridade que ninguém esperava de uma faxineira. Clarice se ajoelhou ao lado de Eduardo no asfalto quente, as mãos já verificando o pulso dele automaticamente. Treinamento de enfermeira voltando como se nunca tivesse parado. Pulso fraco e irregular. Respiração superficial.
pele fria e suada. Ele estava em choque. "Moço!" Ela apontou para o homem que estava filmando. "Para de filmar e liga para o 192 agora." O homem abaixou o celular assustado com o tom dela e começou a discar. Clarice afrouxou a gravata de Eduardo, abriu os botões superiores da camisa dele, posicionou a cabeça dele corretamente. Os olhos dele se abriram por um segundo, vidrados, sem foco. Ele tentou falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. E foi nesse momento que Clarice viu a cicatriz de perto, a mesma da foto antiga que a mãe guardava, a mesma que ela tinha memorizado de tanto olhar quando criança. Não tinha mais dúvida nenhuma. "Fica comigo", ela sussurrou, a voz quebrando. "Não vai embora agora, não assim." Eduardo piscou devagar, confuso, tentando focar no rosto dela. Os lábios dele se mexeram formando uma palavra silenciosa, que Clarice leu perfeitamente. Helena. O nome da mãe dela. O coração de Clarice explodiu no peito. Ele lembrava. Depois de todos esses anos, ele lembrava do nome dela. "Como você sabe esse nome?" As lágrimas caíram no rosto pálido de Eduardo, mas ele fechou os olhos de novo, o corpo ficando mole. "Não!" Clarice checou a respiração. Estava parando. Ela cruzou as mãos sobre o peito dele e começou as compressões. 1, 2, 3, 4. "Fica aqui comigo. Você não vai embora. 10, 11, 12. Não antes de me explicar. 20, 21, 22. Não antes de eu entender." A multidão ao redor tinha crescido. Dezenas de pessoas assistindo, filmando, comentando. Uma mulher jovem de vestido florido estava chorando assistindo Clarice trabalhar. Um senhor de cabelos brancos tinha tirado o paletó e colocado embaixo da cabeça de Eduardo. "A ambulância está vindo!" alguém gritou. Clarice continuou as compressões sem parar. Os braços ardiam. O suor escorria pelo rosto misturado com lágrimas. 30 anos esperando para encontrar o pai, e agora estava aqui, fazendo tudo o que podia para não deixar ele partir. Foi aí que ela viu, pelo canto do olho, um motoboy pegando a bolsa dela que estava largada na calçada. Ele olhou em volta rápido, viu que todo mundo estava focado na cena do Eduardo e saiu correndo com a bolsa pendurada no ombro. As provas, o pendrive. 3 anos de planejamento, a vingança toda, tudo indo embora naquela bolsa. Clarice viu, entendeu o que estava acontecendo. E escolheu continuar fazendo as compressões. Escolheu continuar tentando salvar o homem que a abandonou. Escolheu a vida dele ao invés da vingança. A sirene da ambulância cortou o ar. Os paramédicos chegaram correndo com a maca e os equipamentos. Uma mulher de uniforme verde tocou o ombro de Clarice. "A senhora fez um trabalho incrível. Pode deixar com a gente agora." Clarice se afastou cambaleando, as pernas bambas, o corpo tremendo inteiro. Assistiu os paramédicos colocarem Eduardo na maca, colocarem a máscara de oxigênio, checarem os sinais vitais. "Ele vai sobreviver?" A voz dela saiu como um sussurro. O paramédico homem olhou para ela com respeito. "Por causa da senhora, sim. Se não fosse os primeiros socorros imediatos, ele não teria chance nenhuma. A senhora salvou a vida dele." Eles levaram Eduardo para dentro da ambulância. Antes das portas fecharem, ele abriu os olhos uma última vez e olhou direto para Clarice. Um olhar confuso, perdido, tentando entender quem era aquela mulher que tinha salvado sua vida. As portas fecharam, a ambulância partiu, com a sirene ligada. E Clarice ficou ali parada, no meio da calçada, sozinha, sem a bolsa, sem as provas, sem a vingança, mas com uma certeza que queimava no peito. Eduardo Martins era seu pai, e ela tinha acabado de salvar a vida do homem que destruiu a dela. Clarice entrou no Hospital Santa Cruz 3 horas depois do que aconteceu na calçada, ainda com o uniforme de trabalho manchado de suor e poeira do asfalto. As mãos tremiam quando se aproximou do balcão da recepção. A moça de cabelo preso e óculos de grau levantou os olhos do computador com um sorriso profissional. "Boa tarde. Como posso ajudar?"
Trouxeram um homem de ambulância mais cedo, Eduardo Martins. Ele teve uma crise cardíaca. A voz de Clarice saiu mais fraca do que ela queria. Eu queria saber como ele está. A recepcionista digitou o nome no sistema. A senhora é familiar dele? Clarice abriu a boca para dizer não, mas a palavra que saiu foi outra. Sou filha dele. Mentira e verdade ao mesmo tempo. Biologicamente era verdade. Em todos os outros sentidos, era a maior mentira que ela já tinha contado. Mas funcionou. A recepcionista pegou um papel, anotou um número de quarto e apontou para o corredor à esquerda. Quarto 312, terceiro andar. Ele já está estável, mas ainda está em observação. Clarice pegou o papel com mãos trêmulas e caminhou até o elevador. O espelho dentro da cabine mostrou o reflexo de uma mulher que ela mal reconhecia. Olhos inchados de tanto chorar, rosto pálido, uniforme amassado. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3 horas. O corredor do terceiro andar cheirava a desinfetante e comida de hospital. Clarice passou por quartos com portas abertas, viu famílias reunidas ao redor de camas, ouviu conversas baixas e televisões ligadas. Parou na frente do quarto 312. A porta estava entreaberta. Respirou fundo 3 vezes antes de empurrar a porta devagar. Eduardo estava deitado na cama hospitalar, conectado a vários aparelhos que apitavam baixinho, marcando os batimentos cardíacos. O rosto dele ainda estava pálido, mas já não tinha aquela cor cinza assustadora de antes. Os olhos estavam fechados. Ao lado da cama, numa cadeira de plástico desconfortável, estava uma moça de uns 25 anos, com cabelo castanho longo e olhos vermelhos de chorar. A moça levantou a cabeça quando Clarice entrou e a encarou com uma mistura de confusão e curiosidade. Você é do hospital? Não, Clarice não sabia como terminar a frase. Eu estava lá quando ele passou mal. Fiz os primeiros socorros até a ambulância chegar. O rosto da moça se transformou completamente. Ela se levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou. Você salvou meu pai. Não era pergunta, era afirmação carregada de emoção. Os médicos disseram que se não fossem os primeiros socorros ele teria... A voz dela quebrou e as lágrimas voltaram. Clarice sentiu o coração apertar. Aquela moça era a meia-irmã dela, filha legítima de Eduardo, a filha que ele ficou para criar enquanto abandonava Clarice antes mesmo dela nascer. Como ele está? Estável. Os médicos disseram que foi um episódio cardíaco grave, causado por estresse extremo. Ele vai precisar fazer exames, mudar o estilo de vida completamente. A moça enxugou as lágrimas com as costas da mão. Desculpa, eu nem me apresentei. Sou Marina Martins. Clarice. Ela não deu o sobrenome. Não ainda. Clarice. Marina repetiu o nome como se estivesse tentando gravar na memória. Eu não sei como agradecer pelo que você fez. Meu pai, ele não é um homem fácil. Sei que muita gente não gosta dele, mas ele é tudo que eu tenho. A voz dela quebrou de novo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos. Desde então é só eu e ele. Clarice sentiu uma pontada no peito. Então Eduardo tinha perdido a esposa, a mulher rica que ele escolheu no lugar da mãe de Clarice. Parte dela quis sentir satisfação, mas tudo que veio foi tristeza. Tristeza por Marina, que cresceu sem mãe. Tristeza pela mulher que partiu. Tristeza por toda aquela bagunça de vidas quebradas. Ele acordou? Clarice se aproximou da cama devagar. Sim, por alguns minutos. Estava confuso, desorientado. Perguntou várias vezes o que tinha acontecido. Marina voltou a sentar na cadeira, os olhos fixos no rosto do pai. E falou um nome. Helena. Várias vezes. Ficava repetindo, Helena, me perdoa. Os médicos acharam que era delírio da medicação, mas... Ela olhou para Clarice. Você sabe quem é Helena? O mundo parou de girar. Clarice segurou na barra da cama para não cambalear. Por que você acha que eu saberia? Não sei. Só achei estranho. Nunca ouvi meu pai falar esse nome antes.
Marina inclinou a cabeça, estudando Clarice com atenção pela primeira vez. Você trabalhava com ele? Trabalho. Sou faxineira no prédio da empresa dele. O silêncio que caiu no quarto foi pesado e constrangedor. Marina piscou várias vezes, processando a informação. Você é faxineira? Clarice viu a expressão mudando no rosto da moça. Surpresa, confusão e então algo que parecia vergonha. Meu pai tratava você bem? A pergunta pegou Clarice desprevenida. Ela podia mentir. Podia dizer que sim, que Eduardo era um chefe respeitoso. Mas as palavras que saíram foram outras. Não, ele me tratava como se eu fosse invisível, como se eu não valesse nada. Marina fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu sei como meu pai é com as pessoas. Sei que ele pode ser cruel, que ele pisoteia quem ele acha que está abaixo dele. Ela abriu os olhos e olhou direto para Clarice. E mesmo assim você salvou a vida dele. Eu não podia deixar ele ali sozinho. Clarice sentiu as próprias lágrimas voltando. Ninguém merece partir sozinho no meio da rua. Foi nesse momento que Eduardo gemeu baixinho e abriu os olhos. O olhar dele vagou confuso pelo quarto até encontrar Marina. Filha, estou aqui, pai. Marina segurou a mão dele. Você está no hospital. Você passou mal, mas está tudo bem agora. Eduardo piscou devagar, tentando focar. O que aconteceu? Você teve um episódio cardíaco na frente do prédio. Alguém te salvou. Marina olhou para Clarice. Ela está aqui. Os olhos de Eduardo se viraram para Clarice. Por 3 segundos, ele olhou sem reconhecer. Só via uma mulher de uniforme azul e branco parada ao lado da cama. Mas então, alguma coisa clicou. A memória voltou. A imagem dele caído no chão, olhando para cima, vendo aquele rosto. Você. Sim. Clarice deu um passo para frente. Eu. Eduardo tentou sentar na cama, mas a dor no peito o fez gemer e voltar a deitar. Você me salvou. Depois de tudo, você me salvou. Não tive escolha. Todo mundo tem escolha. A voz dele saiu rouca e fraca. As pessoas passaram por mim, filmaram, riram, mas você que eu... Ele não terminou a frase, mas Clarice sabia o que ele ia dizer. Você que eu tratei pior que todo mundo. Marina olhou de Eduardo para Clarice, sentindo que havia algo mais acontecendo ali. Vocês se conhecem? Não, Eduardo respondeu rápido. Ela trabalha no prédio. Só isso. Mas Clarice não deixou passar. Não dessa vez. Você falou um nome quando estava no chão, Helena. Como você conhece esse nome? Eduardo ficou tenso na cama. Até Marina percebeu a mudança na respiração dele. Os aparelhos apitando mais rápido. Eu não sei do que você está falando. Está mentindo. Clarice se aproximou mais. A voz firme, apesar das lágrimas. Você disse Helena, olhando para mim. E agora ficou repetindo o nome dormindo. Quem é Helena? Pai? Marina estava confusa e assustada. O que está acontecendo? Eduardo fechou os olhos com força. As mãos dele tremiam, e quando abriu os olhos de novo, tinha lágrimas ali. Helena era uma mulher que eu amei há mais de 30 anos, e eu a abandonei grávida porque era jovem, tinha medo e escolhi a vida fácil ao invés dela. Marina levou a mão à boca, o choque estampado no rosto. Clarice sentiu as pernas fraquejarem. Ele tinha admitido. Depois de todos esses anos, ele tinha admitido. E o bebê? Eduardo olhou para Clarice com os olhos cheios de lágrimas e culpa. E naquele momento, vendo o rosto dela, a idade dela, o jeito que ela estava olhando para ele, alguma coisa clicou na cabeça dele. Meu Deus! A voz dele saiu como um sussurro quebrado. Você é... Clarice Santos. Ela terminou a frase por ele. Filha de Helena Santos. A mulher que você abandonou e que passou a vida inteira trabalhando sozinha para me criar. A mulher que adoeceu de tanto trabalhar e que passou os últimos dias da vida dela chamando seu nome. Marina soltou um som estrangulado, meio soluço, meio grito abafado.
Eduardo começou a chorar de verdade, o corpo tremendo na cama. Helena partiu? Há 5 anos. Clarice deixou as lágrimas caírem livremente. Sozinha num quarto de hospital, me pedindo para não te procurar, para não deixar a raiva me consumir, para não virar o que você é. E você me salvou mesmo assim. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Depois de tudo que eu fiz, depois de te humilhar todos os dias, sem saber quem você era, você me salvou. Eu não sabia quem você era até hoje. Clarice limpou as lágrimas. Só descobri quando te vi caído no chão e reconheci a cicatriz, a mesma da foto antiga que minha mãe guardava. Marina estava chorando sem parar, olhando para Clarice com olhos arregalados. Você é minha irmã. Clarice olhou para a moça que tinha crescido com tudo que ela nunca teve. Pai presente, casa boa, vida confortável, e viu nos olhos dela a mesma dor. A dor de descobrir que tudo era mentira. 3 dias depois, Clarice voltou ao Hospital Santa Cruz, não porque queria, mas porque Marina tinha ligado chorando pedindo que ela viesse. O apartamento dela estava vazio demais, a cabeça cheia demais, e aquele pedido desesperado da meia-irmã que mal conhecia foi a desculpa que ela precisava para parar de fugir da verdade. Eduardo estava sentado na cama quando ela entrou, com aparência bem melhor que na última vez. As cores tinham voltado ao rosto, os aparelhos tinham diminuído, mas os olhos continuavam carregando o peso de 33 anos de culpa. Marina se levantou da cadeira e abraçou Clarice tão forte que doeu. Obrigada por vir. Eu não sabia se você viria. Eu também não sabia. Clarice se soltou do abraço devagar e olhou para Eduardo. O silêncio entre eles era denso como concreto. Foi Eduardo quem quebrou primeiro. Eu fiquei 3 dias tentando encontrar palavras certas para te pedir desculpas e percebi que não existem palavras certas. A voz dele saiu rouca. Não tem nada que eu possa dizer que mude o que eu fiz. Não tem mesmo. Clarice cruzou os braços. Mas eu vim aqui hoje porque preciso de respostas e você me deve pelo menos isso. Marina olhou de um para o outro, sentindo a tensão, e discretamente saiu do quarto. Vou buscar um café, volto logo. Quando a porta fechou, Eduardo respirou fundo. Pergunta o que você quiser. Por que você abandonou minha mãe? Ele fechou os olhos como se a pergunta tivesse machucado fisicamente. Porque eu era um covarde de 21 anos que queria vida fácil. Sua mãe era incrível, mas ela era pobre. Trabalhava como caixa de supermercado. Vivia num apartamento minúsculo. E eu... Ele abriu os olhos e encarou Clarice. Eu tinha acabado de conhecer Patrícia, filha de um empresário rico. Ela podia me dar a vida que eu sempre quis. Dinheiro, status, poder. Então você escolheu dinheiro ao invés da mulher que te amava. A voz de Clarice estava gelada. Escolhi ser um monstro. Eduardo olhou para as próprias mãos. Quando Helena me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Ofereci dinheiro para ela resolver o problema. Ela me deu um tapa na cara e disse que ia ter o bebê sozinha. Foi a última vez que a vi. Você nunca procurou saber se ela precisava de ajuda? Se o bebê tinha nascido bem? Nada. Procurei uma vez. A admissão saiu baixa. Quando você tinha 3 anos, contratei um investigador. Ele me trouxe fotos suas. Uma menininha de cabelo encaracolado brincando num parquinho público. Sua mãe ao lado sorrindo para você. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. E eu guardei aquelas fotos numa gaveta e fingi que vocês não existiam porque era mais fácil. Porque admitir que vocês existiam significava admitir que eu era um monstro. Clarice sentiu as pernas bambearem e se apoiou na parede. Você sabia que eu existia e mesmo assim nunca fez nada? Pior que isso. Eduardo limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando me casei com Patrícia, fiz ela jurar que nunca queria saber do meu passado. Construí uma vida nova e enterrei a antiga. Fingi que Helena e você eram pesadelos que eu podia esquecer se tentasse forte o bastante. E Marina? Ela sabe de tudo agora? Contei tudo ontem.
Ela passou a noite chorando. Eduardo olhou para a porta. A menina achava que o pai dela era um homem de sucesso. Descobriu que eu sou só um covarde que abandona quem ama quando fica difícil. Clarice queria sentir satisfação vendo o arrependimento dele, mas só sentia vazio. Minha mãe trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo para me criar. Ela acordava às 4 da manhã e chegava em casa depois da meia-noite. Nunca teve namorado de novo porque não tinha tempo. Nunca comprou roupa nova porque cada centavo era para mim. A voz dela quebrou. E quando ela ficou doente, teve que escolher entre o tratamento ou pagar o aluguel. Sabe o que ela escolheu? Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Ela escolheu o aluguel para eu ter onde morar. Recusou o tratamento que podia ter salvado ela. Passou os últimos 6 meses definhando naquela cama, dizendo que estava tudo bem, que não era para eu me preocupar. Clarice deixou as lágrimas caírem. E sabe qual foi a última coisa que ela me fez prometer? O quê? A voz dele saiu abafada atrás das mãos. Que eu não te procurasse, que eu não deixasse o ódio consumir minha vida, que eu fosse feliz. Clarice soltou uma risada amarga. Mas eu não consegui. Passei 3 anos planejando te destruir. Aceitei emprego de faxineira no seu prédio só para estar perto de você. Aguentei cada humilhação esperando o momento certo. Eduardo baixou as mãos, os olhos arregalados. Foi por isso que você estava lá? Foi tudo planejado? Cada segundo. Clarice tirou do bolso um papel amassado e jogou na cama. Era o bilhete que Eduardo tinha encontrado na gaveta. Fui eu quem escreveu. Fui eu quem ligou com a voz distorcida. Fui eu quem juntou os documentos rasgados do seu lixo e descobriu o esquema de desvio de dinheiro. O sangue sumiu do rosto de Eduardo. Você sabia? Você tinha provas? Tinha. Clarice sentou na beirada da cama. Estava indo entregar para um jornalista quando você caiu na calçada. As provas estavam na minha bolsa. Tudo digitalizado num pendrive. Contratos falsos, transferências ilegais, tudo. Então por que você não entregou? Porque alguém roubou minha bolsa enquanto eu estava salvando você. Ela olhou nos olhos dele. Eu vi o motoboy pegando. Tive 3 segundos para decidir se largava você para correr atrás dele ou se continuava fazendo as compressões. Escolhi te salvar. Eduardo começou a chorar de novo, o corpo todo tremendo. Você escolheu minha vida ao invés da vingança que você planejou por 3 anos. Escolhi não deixar você partir sozinho na rua como minha mãe partiu sozinha naquela cama. Clarice limpou as próprias lágrimas. Escolhi não virar o que você é. A porta se abriu e Marina entrou segurando 2 copos de café. Parou ao ver os 2 chorando e ficou parada sem saber o que fazer. Clarice se levantou. Eu preciso ir. Clarice, espera. Eduardo estendeu a mão. Eu sei que não mereço, mas existe alguma forma de compensar tudo o que eu fiz? Alguma forma de tentar consertar? Ela olhou para a mão estendida dele, para o rosto cheio de culpa, para Marina parada na porta com os olhos arregalados, e pensou na mãe, pensou nas últimas palavras dela, pensou na promessa que tinha quebrado ao planejar vingança. Você pode começar sendo honesto pela primeira vez na vida. Clarice não pegou a mão dele. A polícia vai descobrir o esquema de desvio de dinheiro mais cedo ou mais tarde. As provas podem ter sumido, mas eles vão investigar. E quando isso acontecer, você pode escolher ser covarde de novo ou pode finalmente fazer a coisa certa. Eduardo fechou a mão vazia, devagar. Você está dizendo para eu me entregar? Estou dizendo que todo mundo merece uma segunda chance de fazer o certo, até você. Clarice caminhou até a porta. Mas a escolha é sua. Sempre foi. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor, encostou na parede e deixou o corpo escorregar até sentar no chão frio. As mãos tremiam, o coração acelerado. Tinha passado 3 anos planejando destruir Eduardo Martins. E agora tinha dado a ele a chance de se destruir sozinho ou de se reconstruir de verdade. Não sabia qual das 2 coisas ele ia escolher.
Mas pela primeira vez em 5 anos, desde que a mãe partiu, Clarice sentiu que podia respirar de verdade. O telefone de Clarice tocou às 6 da manhã, 10 dias depois que ela salvou Eduardo na calçada. Era um número desconhecido. Ela atendeu ainda com a voz rouca de sono. Clarice Santos! A voz do outro lado era masculina, formal, oficial demais para aquela hora. Sim, sou eu. Aqui é o delegado Henrique Campos da Delegacia de Crimes Financeiros. Preciso que a senhora compareça aqui hoje para prestar depoimento sobre Eduardo Martins e a empresa Martins Global. O coração de Clarice disparou. Depoimento sobre o quê? Recebemos denúncia anônima detalhada sobre desvio de recursos dos investidores. O denunciante mencionou que a senhora tinha provas documentais. É verdade? Clarice sentou na cama, a cabeça girando. O jornalista. Ele tinha ido atrás sozinho, mesmo depois que ela perdeu o pendrive. Eu tinha provas, mas foram roubadas. A senhora pode nos explicar pessoalmente, às 10 horas? Estarei aí. Quando desligou, Clarice ficou olhando para o celular por longos minutos. A investigação tinha começado, e Eduardo ainda não sabia. 3 horas depois, ela estava sentada numa sala pequena e abafada da delegacia, contando tudo para 2 investigadores que anotavam cada palavra. Como encontrou os documentos rasgados no lixo, como juntou os pedaços, como digitalizou tudo, como planejava entregar para a imprensa, mas perdeu as provas quando salvou Eduardo. E a senhora tem alguma relação pessoal com o Sr. Martins? O delegado Campos perguntou, olhando para ela com atenção. Clarice hesitou. Era a hora de contar ou não? Sou filha dele. Filha que ele abandonou antes de eu nascer. O silêncio na sala foi absoluto. Os 2 investigadores trocaram olhares carregados de significado. Entendo. O delegado fechou o caderno. A senhora salvou a vida do próprio pai, mesmo planejando destruí-lo. Isso é incomum. Eu escolhi não ser como ele. Clarice levantou. Vocês têm tudo o que precisam de mim? Por enquanto, sim, mas vamos precisar que fique disponível. A investigação está apenas começando. Quando Clarice saiu da delegacia, o sol de meio-dia batia forte no asfalto. Ela pegou o celular para ligar para Marina e avisar, mas antes que pudesse discar, o telefone tocou de novo. Era Marina. Clarice, você viu as notícias? A voz da meia-irmã estava desesperada. Que notícias? Alguém vazou tudo para a imprensa. Estão dizendo que você salvou meu pai, que vocês são pai e filha, que você planejava denunciá-lo. Está em todo lugar. Redes sociais, jornais, televisão. Todo mundo está falando sobre isso. Clarice sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como vazou? Não sei, mas tem gente acampada na frente do hospital. Repórteres, curiosos, todo tipo de gente. Meu pai está apavorado. E eu... A voz de Marina quebrou. Eu não sei o que fazer. Onde você está agora? No hospital, trancada no quarto com ele. Os médicos estão tentando tirar os jornalistas do corredor. Fica aí. Estou indo. Clarice desligou e chamou um carro por aplicativo. Durante todo o trajeto até o Hospital Santa Cruz, ela mexeu no celular e viu a dimensão do que estava acontecendo. A história tinha viralizado de verdade. Vídeos dela fazendo RCP em Eduardo na calçada estavam por todo lado. Fotos antigas de Helena tinham sido encontradas e postadas. Manchetes sensacionalistas gritavam de cada portal de notícias. Faxineira salva patrão que a humilhava e era seu pai biológico. Empresário abandonou filha e foi salvo por ela 33 anos depois. Vingança ou perdão, a história que está emocionando o Brasil. Os comentários eram milhares. Alguns defendendo Clarice como heroína, outros atacando Eduardo como monstro. Muitos chorando dizendo que a história tinha tocado seus corações. A hashtag Filha que Nunca Desistiu estava nos Trending Topics. Quando Clarice chegou no hospital, teve que passar por uma barreira de jornalistas que gritavam perguntas todas ao mesmo tempo. Clarice, você planejava mesmo destruir seu pai?
Como se sente sendo chamada de heroína? Você perdoou ele pelo abandono? Vai processar ele por pensão alimentícia atrasada? Ela abaixou a cabeça e empurrou o caminho até o elevador sem responder nada. Quando chegou no quarto de Eduardo, encontrou ele e Marina abraçados, os dois chorando. Acabou, Eduardo disse quando viu Clarice. A voz dele estava derrotada, sem vida. A polícia ligou. Estão vindo me buscar. A Nakamura Corporation, os investidores japoneses, entraram com processo. Outros investidores também. Vão prender tudo que eu tenho. A empresa, a casa, as contas. Marina vai perder tudo. Pai, não! Marina segurou a mão dele com força. Eduardo olhou para Clarice com olhos vermelhos de tanto chorar. Você me deu a chance de fazer a coisa certa, e eu vou fazer. Vou me entregar. Vou confessar tudo. Vou devolver cada centavo que roubei, mesmo que leve o resto da minha vida. Clarice se aproximou devagar. Você tem certeza? Pela primeira vez em 33 anos, tenho certeza de alguma coisa. Ele soltou a mão de Marina e ficou de pé, tremendo. Passei a vida fugindo das consequências dos meus atos. Abandonei você, abandonei sua mãe, roubei pessoas que confiaram em mim, humilhei quem estava embaixo de mim, e quando finalmente caí, a única pessoa que me salvou foi justamente você. Ele limpou as lágrimas. Eu não mereço perdão, mas vou passar o resto da vida tentando merecer. Marina se levantou e abraçou o pai pela cintura, soluçando. Clarice sentiu as próprias lágrimas caindo. A porta se abriu e 2 policiais entraram com algemas. Eduardo Martins, o senhor está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e estelionato. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Eduardo estendeu os pulsos sem resistir. Olhou para Marina. Filha, me perdoa por tudo que você vai passar por minha culpa. Eu te amo, pai. Marina chorou. Então Eduardo olhou para Clarice. Obrigado por me salvar, mesmo eu não merecendo. Todo mundo merece viver, Clarice disse baixinho, mas nem todo mundo merece escapar das consequências. Eduardo assentiu e deixou os policiais colocarem as algemas. Quando estava sendo levado para fora, parou e se virou uma última vez. Sua mãe criou uma mulher incrível. Ela estaria orgulhosa de você. Então ele saiu, escoltado pelos policiais, enquanto flashes de câmeras explodiam no corredor. Clarice e Marina ficaram sozinhas no quarto vazio. As 2 irmãs que mal se conheciam, unidas pela mesma tragédia, abraçadas no silêncio pesado que só a verdade traz. Lá fora, o mundo inteiro assistia à queda de Eduardo Martins. Mas ali dentro, 2 mulheres começavam a entender o que significava reconstruir sobre ruínas. 6 meses depois, Clarice Santos entrou pela primeira vez no Hospital São Vicente, vestindo o jaleco branco de enfermeira. Não o uniforme azul e branco de faxineira que usou por 3 anos. O crachá pendurado no pescoço tinha seu nome completo e a palavra enfermeira embaixo. Suas mãos tremeram quando tocou o tecido limpo do jaleco. Tinha voltado. Depois de 5 anos afastada, tinha finalmente voltado para a profissão que amava. Nervosa? Marina apareceu no corredor segurando 2 copos de café. A meia-irmã trabalhava como voluntária no mesmo hospital 3 vezes por semana, ajudando na recepção e confortando famílias. Depois que Eduardo foi preso e todos os bens foram confiscados, Marina teve que trancar a faculdade de Direito e procurar trabalho. Clarice ofereceu ajuda financeira, mas Marina recusou com dignidade. Preciso aprender a me sustentar sozinha, igual você sempre fez. Um pouco nervosa. Clarice aceitou o café e as 2 sentaram num banco do corredor. Faz tanto tempo que eu não cuido de ninguém profissionalmente. Você nunca parou de cuidar de gente. Marina sorriu. Cuidou da sua mãe, cuidou do meu pai quando ele não merecia e tem cuidado de mim nos últimos meses. Clarice segurou a mão da irmã. A relação entre elas tinha crescido devagar, com cuidado, como planta frágil que precisa de tempo para criar raízes.
No começo foi estranho, cheio de silêncios desconfortáveis e perguntas não feitas. Mas aos poucos foram descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. As duas tinham crescido sem mãe. As duas conheciam solidão. As duas estavam aprendendo a reconstruir vida sobre escombros. "Recebeu carta dele essa semana?" Marina perguntou baixinho. Clarice assentiu. Eduardo escrevia toda semana da prisão. Cartas longas, cheias de arrependimento e memórias. Contava sobre a vida na cadeia, sobre os outros presos, sobre as aulas de marcenaria que estava fazendo, sobre como estava tentando ser pessoa melhor, mesmo atrás das grades. Clarice lia todas, mas só tinha respondido uma carta curta onde disse que perdão era processo, não decisão, que ele precisava perdoar a si mesmo antes de esperar perdão de alguém. Ele perguntou se você vai visitá-lo. "Ainda não estou pronta." Clarice bebeu o café. "Talvez um dia, mas ainda não." Marina assentiu compreensiva. "Ele entende. Disse que vai esperar o tempo que for preciso." O celular de Clarice vibrou. Era a mensagem de Dona Beatriz, a supervisora de limpeza da Torre Imperial. "Parabéns pelo primeiro dia como enfermeira. Sempre soube que você voltaria a voar." Clarice sorriu lendo. Beatriz tinha sido a única na Torre Imperial que sempre a tratou com respeito, mesmo quando ela era considerada invisível por todos. "Preciso ir." Clarice se levantou e ajeitou o jaleco. "Meu turno começa em 5 minutos." Marina abraçou a irmã apertado. "Vai arrasar." Clarice caminhou pelo corredor do hospital, os passos ecoando no chão limpo de linóleo. Passou por quartos cheios de gente doente, de famílias preocupadas, de vidas penduradas em fios frágeis de esperança. E sentiu a mesma coisa que sentiu anos atrás quando escolheu ser enfermeira. Propósito. No final do turno, quando o sol já estava se pondo, Clarice pegou o ônibus e desceu 3 pontos antes de casa. Caminhou até o cemitério municipal, atravessou os portões de ferro e seguiu pelo caminho de pedra que conhecia de cor. Parou na frente de uma lápide simples de granito cinza. Helena Santos, mãe dedicada, jamais esquecida. Clarice se ajoelhou na grama e colocou as flores brancas que tinha comprado no caminho. "Oi, mãe. Sei que faz tempo que não venho." "Desculpa." Limpou as lágrimas que começaram a cair. "Tanta coisa aconteceu. Eu encontrei ele. Encontrei o homem que te abandonou. E você estava certa sobre tudo." O vento balançou as árvores ao redor, levando folhas secas pelo chão. "Eu ia destruir ele, mãe. Tinha tudo planejado. Mas aí lembrei do que você me fez prometer. Que eu não deixasse a raiva me consumir. Que eu não virasse o que ele era." Clarice tocou a lápide fria. "E eu escolhi te obedecer. Escolhi salvar a vida dele ao invés de arruinar. E sabe o que eu descobri? Silêncio. Só o vento e os pássaros. Descobri que perdão não é sobre a pessoa que te machucou. É sobre você se libertar do peso que está carregando. Eu ainda não perdoei ele completamente. Talvez nunca perdoe totalmente. Mas eu me perdoei por querer vingança. Me perdoei por sentir raiva. E isso me libertou." Clarice ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, a mão sobre a lápide. Então se levantou, limpou a grama do joelho e sussurrou: "Obrigada por me ensinar a ser forte sem ser dura. A ser justa sem ser cruel, a ser humana mesmo quando o mundo não é." Quando saiu do cemitério, o céu estava pintado de laranja e rosa. Clarice pegou o celular e digitou mensagem para Marina: "Acho que estou pronta para visitá-lo." "Semana que vem?" A resposta veio em segundos. "Ele vai ficar tão feliz. Te amo, irmã." "Também te amo." Clarice guardou o celular e caminhou para casa. O jaleco branco dobrado na bolsa, o coração mais leve do que estava em anos. A história dela com Eduardo Martins estava longe de acabar. Talvez nunca acabasse completamente. Mas pela primeira vez, ela não estava mais escrevendo essa história com raiva. Estava escrevendo com esperança. E às vezes, esperança é tudo que a gente precisa para recomeçar.